Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque o primeiro reforço do ano está prestes a ser anunciado. Também vou te falar sobre a reação interna que aconteceu depois do jogo da Venezuela e um balanço muito positivo da entrevista coletiva de Ramon e Emiliano Dias após o empate contra o Guarani. Também vou te falar sobre a possibilidade de um time bem mais ofensivo para quarta-feira, entre outras notícias que dominaram o dia do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Você viu aí, né? Batemos a meta de 1 milhão de inscritos já há algum tempo, né? A plaquinha do YouTube chegou, daqui a pouquinho ela tá no cenário. Muito obrigado para todo mundo que acreditou no projeto, para quem ainda tá comigo aqui e quem não se inscreveu ainda, é só o que eu peço para você, tá bom? Muito obrigado de coração para todo mundo que tá aqui nessa rede maravilhosa que faz a gente comunicar aqui todos os dias. Tô na madrugada aqui, mas sempre com muita gratidão gravando para vocês. Vamos lá, vamos falar sobre muitas coisas. O Angileri voltou à pauta, sim. Tinha esfriado, o Getafe não queria emprestar num primeiro momento, o valor estava muito alto, mas aí o Corinthians conseguiu entrar num modelo de negócio de sim o empréstimo até o fim de 25 com opção de compra. E, portanto, o Fabrício Angileri, lateral argentino, de 30 anos, ex-River Plate, atualmente no Getafe. Ele não joga há algum tempo, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? São 9 meses que ele não atua, então não vinha atuando lá no Getafe, mas é um jogador que já deu mostras de muita qualidade e competência quando esteve no River e um cara bem conhecido de Ramon e Emiliano Dias. Então, por isso ele foi indicado e é um cara que chega com o currículo para ser titular. Resta saber se essa condição física dele vai ser resolvida na sequência, né? Ou se o Corinthians vai ter que esperar algum tempo ainda para colocá-lo em campo. O fato é que ele, nessa segunda-feira, realizou exames médicos. O Corinthians aguarda o resultado desses exames, né? Até por conta disso, por essa precaução de um cara que não atua há algum tempo, para fazer o anúncio oficial. Dando tudo certo, pode ser anunciado, inclusive, nessa terça-feira e tem que ser registrado até sexta-feira, dia 28, que é a data limite do fechamento da janela brasileira para contratações, né? O que indica também um pouquíssimo tempo para que o Corinthians possa anunciar outros reforços. Estamos falando do primeiro reforço do ano e aparentemente o último, né? A menos que haja uma oportunidade de mercado para até sexta-feira o Corinthians anunciar. Se não, só na metade do ano. Curioso a gente falar que esse primeiro reforço, né, essa necessidade imediata, ela vem de um lateral esquerdo, porque o Corinthians, até onde a gente sabia, tinha 3 à disposição. E me parece que não. E me parece que alguém vai sobrar. Não sei se é o Matheus Bidu, que vem jogando horrendamente esse começo de ano. Não sei se é o Hugo, que virou titular muito por uma falta de opção. Ou o Diego Palacios, que de novo não foi relacionado. E a explicação do Emiliano, ela não convence, né? O Rodrigo Vessoni faz a pergunta e ele fala, poxa, mas vocês perguntam de quem não tá aqui? Sim, porque quem não tá sendo notícia também. O jogador ele simplesmente não joga. E ele fala que hoje temos Hugo e Bidu e que ele tá fisicamente muito atrás dos outros. A gente sabe que ele ficou muito tempo parado, mas assim, não faz muito sentido, na medida em que ele não recebe chances para jogar. Então, essa falta de condicionamento físico, ela está sendo demonstrada nos treinos, foi uma explicação muito evasiva, vazia, assim, não trouxe muitos elementos. E sem isso a gente começa a especular tudo, né? De que tem algum problema, que a gente não sabe, enfim. O fato é que ele foi contratado como, teoricamente, para ser titular e simplesmente não joga. E diz muito quando o Corinthians vai ao mercado e busca mais um lateral esquerdo. Que precisava, tá? Porque quando a gente coloca Hugo e Matheus Bidu, realmente o Palacios eu nem estou contando, então faltava uma afirmação na lateral esquerda. Imagino que seja o Angileri. Vai faltar na direita também, vai faltar um zagueiro, vão faltar atacantes, mas aparentemente o Corinthians não vai em busca, não vai conseguir contratar até sexta-feira. Então fica no Angileri. Sobre isso, a gente tem outras notícias também, como o Pedro Raul, anunciado no Ceará e confirmado aí, né, com empréstimo até o final do ano, o Corinthians pagando uma parte, libera um pouquinho a folha, libera outras opções no elenco, né, mas me parece que Héctor Hernandes não será essa opção, né? Ele vem recebendo mais chances, mas, cara, não toca na bola, não se envolve com o jogo, não participa, tá difícil da gente entender e até analisar o Héctor Hernandes, da possibilidade que ele tem dentro do time, né? Porque realmente não acontece, é impressionante.
enquanto que tem outros garotos da base aí que a gente está esperando mais também para terem oportunidades. Enfim, a entrevista do Emiliano e do Ramon, mais do Emiliano, né? O Emiliano fala muito mais do que o Ramon, ele fala mais um portunhol, ele entende mais as perguntas, o Ramon fica meio ali, né? De vez em quando ele fala uma coisa ou outra. Ela foi muito boa, porque especialmente quando houve cobranças em relação ao desempenho do time, apesar da campanha boa no Paulista, mas o Corinthians vem de 3 empates, né? Ou seja, vem numa oscilação justamente às vésperas de um momento muito decisivo, e é natural que essa cobrança aconteça, especialmente depois daquele jogo na Venezuela. O Emiliano trouxe à tona aquilo que o Mateuzinho já tinha falado no Podpah, que a gente já tinha de informação aqui, de que ninguém gostou do que aconteceu. De que aquele jogo foi vergonhoso, sim, pela maneira como ele se desenrolou, com a displicência dos atletas, muitos toques de calcanhar, com o Corinthians dando sopa pro azar e daqui a pouco podendo até perder. E que isso foi dito no vestiário, de que demos sorte que não perdemos, que ainda temos a chance de vencer na nossa casa. E que os jogadores se cobraram como nunca aconteceu, que foi a semana mais dura desde que eles chegaram ali, de que todo mundo se cobrou, de que os próprios jogadores sabem que precisam dar essa resposta, de que ninguém ficou feliz ou satisfeito com o que aconteceu, de que aquilo ali não é o Corinthians, eles entendem isso. Então, me pareceu muito claro, muito cristalino, né, que eles perceberam o erro, e eu acho que o primeiro passo para você corrigir um erro é você identificar o que está acontecendo. Não, realmente eu errei. Quando você desconsidera, não, tá tudo bem, tá tudo certo, isso é do jogo, faz parte, a tua tendência é errar de novo. Quando você percebe, quando você aponta e tipo assim, não, aqui eu fui mal, opa, a tendência é que você não faça de novo, que você possa cometer outros erros, mas não os mesmos, né? É meio filosófico aqui, mas só para vocês entenderem. Tenho certeza que os jogadores vão entrar na quarta-feira para dar essa resposta. O time é muito inferior tecnicamente ao Corinthians, o time venezuelano. Os caras vão chegar tirando foto da Neoquímica Arena, provavelmente foto com o Memphis Depay depois do jogo e com outros jogadores do Corinthians. Vão estar deslumbrados com a estrutura do Corinthians, com a torcida, com o palco, com a oportunidade de vida que eles estão tendo de jogar esse jogo. Mas assim, isso indica também que o Corinthians jamais pode abrir a hipótese da possibilidade de não se classificar. E para isso precisa vencer e vencer bem. O que mais me acalma nesse momento é que internamente todos eles sabem disso. E aí, quarta-feira, o bicho vai pegar. E a Fiel tenho certeza que fará a sua parte e é por isso que os caras vão ter que fazer a sua também. Só que aí tem um detalhe. Tá confirmado também o dia e o horário da partida de quartas de final, né, jogo único, contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, que vai ser no fim de semana subsequente. No próximo final de semana, no caso. E na outra semana, o Corinthians avançando da UCV, e imaginamos que sim, o Corinthians vai encarar um equatoriano, seja o Barcelona de Guayaquil ou o Nacional, em solo equatoriano, primeiro jogo fora. Pois bem, o jogo do Paulista, que poderia ser sábado, ficou para o domingo. Se fosse no sábado, teria menos tempo entre o jogo de quarta e o jogo de sábado, né? Teria 2 dias ali, quinta e sexta, de preparação para o jogo contra o Mirassol. Seria um prejuízo? Seria. Porque a gente não sabe o nível do desgaste nesse jogo na quarta-feira, né? Pode ser que seja uma barbada. Pode ser que esteja resolvido no primeiro tempo com 3-0. E aí ele possa tirar os caras, descansar. Pode ser que não. Pode ser que o Corinthians se atrapalhe. A gente torce que não e espera que não. E aí, sendo no sábado, o Corinthians teria mais um dia, domingo, para viajar na segunda para o Equador, depois terça, treinar em solo equatoriano, na quarta fazer o jogo. Agora não. Agora com o jogo no domingo às 6h30 da tarde, diante do Mirassol, o Corinthians joga na quarta, tem quinta, sexta, sábado, joga domingo, quartas de final do Paulista, na segunda já viaja para o Equador, na terça treina lá e na quarta encara mais um confronto de pré-libertadores. Olha que loucura. Depois tem semifinal no outro final de semana e aí na outra semana o jogo da volta para poder avançar a fase de grupos. Essa é a maratona do Corinthians nos próximos dias. Que loucura, hein? E aí, nesse jogo de quarta-feira, tamanha necessidade e também o entendimento da diferença técnica entre os dois, que o Corinthians pode utilizar uma escalação um pouco diferente da que ele vem utilizando desde o início do ano, na verdade desde o ano passado, né? Que é o losango com 3 jogadores no meio e um meio-campista na ponta do losango, né? O Rodrigo Garro, que é aquele
Acho que tá virado aqui, né? Eu tô com a mesa tática aqui, mas, bom, você sabe, o time do Corinthians meio que de cor, assim, né? Eu até boto o... Corinthians está próximo de anunciar a contratação do Fabrício Andileri. Esse anúncio não deve acontecer hoje, por quê? Porque ele fez uma bateria de exames hoje, vai fazer outra bateria de exames amanhã. Então são 2 dias, tá? 2 dias de exames médicos. Passando nos exames, ele assina contrato com o Corinthians. Eu não sei exatamente se ele fica no Corinthians em definitivo ou é um contrato de empréstimo, porque a informação que eu dei inicial, desde quando eu trouxe em primeira mão essa informação, eu trazia que já havia um acerto salarial entre Corinthians e o Andileri, mas que faltava a liberação do Getafe, que o Corinthians havia feito 2 propostas, uma por empréstimo e uma em definitivo. Basta agora a gente saber qual das propostas o Getafe, né, acabou aceitando, né, do Corinthians. Se é uma proposta em definitivo ou se é uma proposta, né, ou se é uma proposta aí, ou se é uma proposta de empréstimo, tá? E, então, assim, a gente vai ter que esperar, eu não vou chutar, realmente a gente ainda ficou essa incógnita, né? Incógnita, né? Desse detalhe, né? Para a gente saber realmente aí o fim da novela, tá? Com a contratação do Fabrício Angileri, o Corinthians fica com 4 laterais esquerdos, né? Fabrício Angileri chega para ser o titular, né? Antes de dar o nome em primeira mão do Angileri, eu trazia que o Corinthians buscava um lateral para ser titular. Independente do desempenho do Andileri, independente se ele jogou ou não no Getafe, independente se ele fala espanhol, independente se ele fala português do Brasil, independente se ele fala português de Portugal, ele chega para ser titular, né, do Corinthians. Ele já chega, rapidamente ele vai ser colocado, né, como titular. E aí o Corinthians vai ter 3 laterais na reserva. O que o Corinthians vai ter que fazer? O Corinthians vai ter que rescindir o contrato. Pelo menos de um. Eu acho que só precisa de 2 laterais na posição, mas se você tiver 3, ainda entendo. Agora, não faz sentido o Corinthians ter 3 laterais, então o Corinthians vai ter que buscar, né, clubes para alguns jogadores, tá? A fila hoje, né? A fila hoje está assim, ó. Andileri em primeiro lugar, né? Porque está chegando agora, já chega com status titular. O Hugo em segundo lugar, o Bidu em terceiro lugar e o Palácios em quarto lugar, tá? É bom a gente lembrar que o Andileri é um jogador que não atuou nenhuma partida na temporada atual do Getafe, já foram mais de 20 jogos, nenhum jogo. Na temporada passada ele jogou apenas 3 jogos como titular e 10 no total. Foram 10 jogos no total, desses 10 jogos apenas 3 como titular. A última grande temporada dele foi contra foi jogando pelo River Plate em 2019. Então faz 5 anos, tá? 5 anos no mínimo que o Andileri não joga futebol. 5 anos no mínimo, tá? Que ele não joga futebol. E jogou muito pouco nesses últimos anos. Isso não quer dizer que ele não vai jogar bola no Corinthians, tá? Não dá pra gente cravar que ele não vai jogar bola, porque que ele não jogava lá na Europa. Às vezes você pega um cara que não jogava na Europa, acaba, né? Enfim, se dando bem aqui no futebol brasileiro, né? No futebol sul-americano. Se Andileri tem 30 anos, faz 31 mês que vem, tá? Se alguém vai sair, tem tudo para ser o Palácios, mas o Corinthians teria que rescindir o contrato. Não sei se ele vai querer, tá? Ele não vai querer. Mesmo que rescindir, vai ter que pagar o contrato do cara. Eu descobri que Diego Palácios, né, ficou mais queimado ainda com a comissão técnica, porque o empresário dele andou reclamando, né? Entrou em contato no Corinthians e ficou reclamando que o seu jogador, o seu cliente, o atleta Palácios não tem oportunidades de jogar com o Ramon Dias e com o Emiliano. Isso causou irritação mais ainda na dupla de argentinos, né, que hoje comanda aí a comissão técnica do Corinthians,
e acabou queimando ainda mais o Palácios, que já havia tido um problema de indisciplina, que já foi resolvido também, não foi um problema muito grave, creio eu, mas que já foi resolvido, tá? Já foi resolvido. E o Palácios agora um pouco mais queimado, porque o empresário dele acabou reclamando, né, do fato dele não ter espaço com a camisa do Corinthians. Enfim, eu até fui falar mais sobre isso com uma fonte falou assim para mim, Samir, pô, por que vocês querem saber tanto do Palácio? O cara não joga nada. Então, dentro do Corinthians, os caras ficaram insatisfeitos com essa postura do empresário dele, ficaram insatisfeitos com ele e não gostam do futebol dele. Então, o Palácios hoje é o último jogador, né, da fila aí dos laterais, né? O Douglas Rodrigues diz: o empresário está certo, Samir. Já o Sócrates diz, né? O Palácios é jogador, tá? Então dá uma boa discussão essa questão se o empresário do Palácios tem razão ou não, tá? Eu acho que o Ramon e o Emiliano tiveram a chance de testar alguns jogadores no início da temporada e acabaram não testando, né? Agora fica difícil, porque só tem decisão pela frente. Você tem Mirassol, depois tem Barcelona de Guayaquil, difícil pela Libertadores. Depois você tem semifinal do Brasileiro, semifinal do Paulista. Depois você tem Barcelona, depois você tem Libertadores, né? Depois você tem semifinal do Paulista de novo, cara. Depois tem Barcelona de novo, depois tem final. E pensando no melhor, né? Que o Corinthians vai chegar. Então, é uma situação complicada, né? O Palácios não joga, ele está treinando bem, né? Tá de boa, não tem nenhuma lesão. A questão é uma decisão do técnico e o técnico está irritado com o empresário dele e não vai colocar ele para jogar. Véio. Salve, fiel, salve nação corintiana. O Corinthians está perto de anunciar aí o novo reforço, o argentino Fabrício Angeleri, já é aguardado aí no Brasil. A verdade, o jogador já está no Brasil e deve fazer exames nos próximos dias para ser anunciado como novo reforço corintiano para a temporada. Deixa aí o seu comentário se você gostou dessa contratação do Timão, né? O Corinthians aí no mercado da bola ainda busca um zagueiro, busca um atacante, mas por enquanto deve ser só essa contratação. As próximas contratações devem ser apenas na janela da metade do ano, né? O Corinthians precisa de um zagueiro, né? A comissão técnica não tem muita confiança no Félix Torres e também no Kaká. O Corinthians também busca um atacante, né? Porque saiu o Pedro Henrique, tá saindo o Pedro Raul, e para repor aí essas duas percas aí, que foi um alívio, né? Que o Pedro Raul e o Pedro Henrique realmente não representaram nada com a camisa do Corinthians. Corinthians que se prepara para enfrentar a Universidade Central em casa nessa quarta-feira, pronto para passar para a próxima fase. O Corinthians tem que dar uma resposta, porque deixou aí uma vitória fácil na Venezuela, né, escapar, mas dessa vez vai ser diferente. O Emiliano Dias, junto com o Ramon Dias, já cobrou o elenco aí. O Corinthians deve entrar ligado nessa partida com a força da fiel torcida na Neoquímica Arena. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!